atropelo pra caralho, tá um lixo, joguei mal, tomei caneta. É a vida, né? Bom, tô aqui hoje de novo pra falar pra vocês alguma coisa sobre direito. E hoje, como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, o tema é eutanásia. Calma aí que eu cansei. Fala, povo, tudo bem? Tô aqui mais uma semana com vocês. E hoje, como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, o tema é eutanásia. Sabe aquela prática de fazer uma pessoa morrer quando ela tá sofrendo muito, tem uma doença e não tem mais cura? Então, isso seria eutanásia, e é uma prática que não é legalizada no Brasil. Mas antes de começar a falar sobre a eutanásia, é interessante a gente diferenciar alguns termos que existem dentro desse assunto. Que quando as pessoas ouvem eles pela primeira vez, muitas vezes elas acabam confundindo o que é cada um. A gente vai falar da eutanásia, da distanásia e da ortonásia. E também do suicídio assistido, que é um outro tipo. A prática da eutanásia consiste em apressar a morte daquela pessoa que está doente e não tem mais chance de cura e está sofrendo pra caralho. Então o médico acaba adiantando a morte dessa pessoa, motivado por um sentimento de compaixão e de misericórdia. Já a distanásia seria a prática de atrasar a morte da pessoa. A pessoa não tem mais condições de vida, ela não consegue mais viver sozinha. Ela fica sendo mantida viva por aparelho e por medicamento às custas do sofrimento dela. Ou seja, ela é mantida viva artificialmente até que o corpo dela não consegue mais se manter, mesmo com os aparelhos, mesmo com os remédios. Já a ortotanásia seria o meio termo entre a eutanásia e a distanásia. Na ortotanásia, a gente não tem nem o atraso e nem o adiantamento da morte da pessoa. Orto, do grego, significaria correto, e tanásia, morte. Então a gente poderia entender que a palavra ortotanásia significaria morte certa, ou morte pelo caminho certo, ou no tempo certo. Na ortotanásia, a pedido do paciente doente ou dos familiares do paciente, o médico desliga os equipamentos que mantinham a pessoa viva e retira os equipamentos, sendo que ele pode manter medicamentos que reduzam a dor ou algo desse tipo, mas não medicamentos que sirvam para manter a pessoa viva exclusivamente. Uma coisa interessante sobre a ortotanásia é que o Papa João Paulo II, por exemplo, morreu de ortotanásia. Quando ele ficou muito doente, ele escolheu não morrer no hospital. Ele foi para casa, foi desligado dos aparelhos e não ficou tomando medicamento para ser mantido vivo artificialmente. A gente pode falar também da prática do suicídio assistido. O médico não mata a pessoa, ele não atrasa a morte, ele não adianta a morte. A única coisa que ele faz é ajudar o paciente que está gravemente doente, não tem mais desejo de viver e não tem mais chance de cura. Tá sofrendo pra caralho. O que o médico faz nessa situação? Ele prepara, por exemplo, um coquetel de drogas que vão fazer essa pessoa dormir pra sempre. E deixa à disposição da pessoa. A pessoa toma quando ela quiser, do jeito que ela quiser e se quiser. Não existe, por exemplo, um crime específico para eutanásia. Só que ela pode ser enquadrada no crime de homicídio privilegiado, que é aquele praticado por uma pessoa que age motivada por relevante valor social ou moral. Ou seja, um médico que atua com misericórdia ou compaixão pelo próximo que está sofrendo diante dele. A eutanásia também é punida pelo Conselho Federal de Medicina. O Código de Ética Médica proíbe expressamente a prática da eutanásia. Ele proíbe que sejam usados em qualquer caso meios para encurtar a vida de um paciente. Já o suicídio assistido também pode ser considerado crime, sendo enquadrado no artigo 122 do Código Penal, que criminaliza a prática de auxiliar uma pessoa a se suicidar. O médico que pratica o suicídio assistido também pode ser processado pelo Conselho de Medicina. Para a ortotanásia, é possível a gente enxergar maiores possibilidades da prática dela aqui no Brasil. Existe hoje muita discussão sobre a necessidade de se enquadrar a ortotanásia ou não no crime de homicídio privilegiado. Não há nenhuma conclusão sobre esse assunto, até porque não há lei nenhuma que permita ou criminalize a ortotanásia expressamente. Bom, já a prática da ortotanásia, que consiste em desligar aparelho, retirar medicamento que mantém a pessoa viva artificialmente, ou seja, deixar que a pessoa morra naturalmente quando ela não tem mais cura, quando ela está sofrendo muito, é uma prática que fica meio que no limbo do direito penal brasileiro. Tem muita discussão sobre a necessidade de enquadrar essa prática ou não no crime de homicídio privilegiado. A gente tem muita discussão hoje no direito penal brasileiro sobre a necessidade ou não de enquadrar a prática da ortotanásia no crime de homicídio privilegiado. O Conselho de Medicina já se pronunciou por meio de resoluções e pelo Código de Ética Médica que é a favor da ortotanásia, ou seja, o médico pode praticar a ortotanásia desde que cumpra os requisitos previstos pelo Conselho de Medicina. Mas vale ressaltar que se o médico pratica a ortotanásia, ele ainda corre o risco de ser praticado penalmente, porque a gente não tem lei nenhuma que permita a prática da ortotanásia aqui no Brasil ainda. No Brasil, a gente pode considerar a legislação um tanto quanto atrasada quando o assunto é eutanásia, ou ortotanásia, ou suicídio assistido. Tais práticas são direitos fundamentais de cada pessoa e deveriam ser respeitados como tais.
Ninguém deveria ser obrigado a viver a própria morte se não quiser. Ainda mais quando você tá sofrendo pra caralho com uma doença que você sabe que não vai ter cura. Quem tem posicionamento contrário à prática da eutanásia se prende muito ao direito fundamental à vida. Só que a gente tem que ter em mente que direito nenhum é absoluto. E esses, ainda por cima, são direitos subjetivos. Ou seja, cabe a cada pessoa determinar o quanto aquele direito é essencial para ela. O Estado não deveria se mostrar tão presente na vida das pessoas num momento tão íntimo. Ele deveria, na verdade, se afastar e garantir que o direito fundamental dela pudesse ser exercido. Se ela quer escolher morrer de uma maneira digna, sem sofrer, sem sentir dor, o quanto antes, sabendo que ela já vai morrer de qualquer jeito logo mais, o Estado deveria proteger isso e garantir para ela esse direito. Mas não é o que acontece no Brasil hoje. Quem deveria cuidar desses avanços seria o nosso poder legislativo. Mas, como a gente tem visto bem, o pessoal não está avançando em nada ali. Tudo que mais tem acontecido dentro do Congresso é tentativa de retrocesso. Tudo que a gente tem visto dentro do Congresso é briguinha entre partido político e ninguém quer ajudar o Brasil ou as pessoas em nada. O novo projeto de Código Penal até tem algum avanço nesse sentido, mas a gente não tem prazo para ele entrar em vigor até agora. O ideal mesmo seria a aprovação de leis que permitam expressamente a prática da eutanásia, da ortotanásia e do suicídio assistido aqui no Brasil. É claro, tem que haver requisitos, tem que ter todo um acompanhamento, não é algo tão simples, tão preto no branco desse jeito. Só que a gente não pode negar esse direito para as pessoas que sofrem. Nos últimos anos, o nosso querido STF vinha se mostrando bastante ativo ao conceder justiça para as pessoas que tentavam defender direitos fundamentais. Mas, recentemente, ele tem se mostrado bastante parado nessa atividade. Ele só tem se preocupado com corrupção, com lava-jato e com briga política. Parece que não está sobrando muito tempo para discutir defesa de direitos fundamentais no Supremo. Tomara que ele volte a atuar nesse sentido logo logo. Esse é um tema complexo pra caralho, tem muita coisa pra falar sobre ele, eu não falei quase nada aqui. Tentei expor mais ou menos alguns pontos principais no tempo de 5 minutos, que é o que esse vídeo dura mais ou menos. Se você tiver qualquer sugestão, dúvida ou crítica, ou quiser falar qualquer merda, deixar sua opinião, brigar comigo, me xingar minha mãe, posta aí no comentário, a gente acaba discutindo, a gente troca uma ideia. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, como sempre, dê um like pra ajudar a gente, por favor. Se você não gostou do vídeo, dê um like mesmo assim. Isso, dá like, sempre. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder o vídeo que sai toda semana. Isso aí, foi!